Pastor Augustus, então hoje nós vamos falar sobre a questão da segurança da salvação, né? Da perseverança dos santos, por assim dizer. Uma pessoa que foi salva, e há pessoas que dizem isso, né? Vai perder a salvação, então um dia está salvo, outro não, dependendo do comportamento, da obra, enfim. E a minha pergunta é essa, né? Que é também uma pergunta de muitos ouvintes, com certeza, com expressões diferentes, mas a pergunta é a mesma. Uma pessoa que foi salva pode perder a salvação? Biblicamente falando, a resposta não. Por uma razão simples. A salvação ela é vista na Bíblia como sendo um dom de Deus, uma dádiva de Deus. E mais do que uma dádiva, juntamente com a salvação, vem também a perseverança, a resiliência, a permanência, a graça e o poder para que o pecador que foi salvo permaneça nessa salvação até o último dia da sua vida. Então o pacote é completo. Não é do tipo assim, Deus nos dá a salvação e daí para frente compete a mim preservá-la ou perdê-la. Sim. Né? Porque não faria sentido. Se a salvação já é pela graça, é um dom de Deus, porque o pecador não pode salvar-se a si mesmo, muito menos pode ele manter-se salvo. Isso. Não é? O pecado de tal maneira afetou o ser humano que mesmo depois da redenção, mesmo depois dele ter sido salvo, os efeitos do pecado, os resíduos do pecado ainda permanecem contaminando seu coração, sua vontade, sua mente, seu querer, sua consciência, suas emoções. E se Deus não preservar o pecador, que foi alcançado pela sua graça, ele se desviaria do caminho. Mas o que acontece? Na salvação, Deus dá uma nova natureza à pessoa. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Foram palavras de Jesus ao meu xará, Nicodemos, né? Necessário nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito, ou seja, pelo poder do Espírito, através da palavra de Deus que nos lava. E o apóstolo Paulo nos diz lá na segunda carta aos Coríntios que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E na sua segunda carta, o apóstolo Pedro fala a respeito da nossa participação na natureza divina. Não é que nós somos deuses, mas que Deus nos dá uma nova natureza, a semelhança da natureza de Cristo. Nós somos unidos a Cristo e participantes dele. Ou seja, é tudo isso que acontece na salvação. Então, a obra é de tal maneira profunda que ela é irreversível. Seria mais ou menos assim: o Pai escolheu, o Filho morreu pelo eleito, o Espírito Santo chamou eficazmente e selou. Ele, inclusive, é chamado de o selo, né? O selo do Espírito. Ele selou o coração do regenerado com a promessa de Deus e a garantia de Deus de que ele haverá de perseverar até o fim. Então, à luz da teologia reformada, uma vez que a pessoa foi salva pela graça de Deus, né, pelo chamado eficaz do Espírito Santo, ela permanecerá nesse estado de salvação até que a redenção esteja completa, até que Cristo venha ou até que ela morra, né, até que a pessoa morra. Agora, Nathan, isso não significa que uma pessoa que foi salva ela não possa duvidar disso. Uma coisa é você ser salvo, outra é você ter a plena segurança disso. Pode acontecer que uma pessoa que foi verdadeiramente salva, por conta das turbulências da vida, da inconstância da nossa natureza, da nossa fraqueza, eventualmente a nossa consciência está ferida por algum pecado, a gente pergunta se é salvo mesmo. A gente questiona, a gente duvida, né? E tudo, né? Mas é possível uma pessoa ser salva e ainda ter momentos de questionamento e de vacilação, porque a certeza da salvação não está ligada intrinsecamente à fé salvadora, mas ela está ligada mais ao processo de salvação, de crescimento e de maturidade, não é? Mas essa pessoa salva, ela persevera, não é isso? Ela persevera. Eu gostei de uma palavra que o senhor usou, resiliente, né? Que é um termo bem novo usado hoje. Ou seja, a pessoa ela não só resiste, mas ela avança, é isso? Exatamente. É um teimoso que insiste em ir para frente e não se deixa desanimar com as dificuldades do caminho, a resiliência. Então, Nathan, respondendo a sua pergunta, né, se uma pessoa que foi salva ela pode perder a salvação, a resposta é não, porque a salvação é um dom de Deus e juntamente com a salvação vem a graça da permanência nessa fé
e na obra completa de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Como eu disse, isso não quer dizer que não haja momentos de vacilação na vida da pessoa que foi salva. Eu iria até mais além, não é só uma questão de ter certeza. Às vezes pode acontecer que uma pessoa que é salva, ela passe por momentos de decadência espiritual, né? Declínio é melhor do que decadência. Ela passa por um período de declínio espiritual. Por exemplo, uma pessoa que é crente mesmo, de verdade, no Senhor Jesus Cristo, mas a doença abateu aquela pessoa e ela começa a desanimar e começa a questionar a justiça de Deus, o amor de Deus, se sente abandonada por Deus. E ela pode entrar num período, às vezes até longo, né, de se sentir abandonada por Deus. Mas ela vai ser trazida de volta à comunhão com Deus e à alegria da salvação pela ação do Espírito Santo. É possível também um crente verdadeiro, infelizmente é possível para um crente verdadeiro tropeçar e cair. Sim. Em termos de quebrar a lei de Deus, não é? Mas se de fato ele é crente, ele não vai ficar no pecado, ele não vai ficar caído lá, né? E Deus haverá de restaurar e trazê-lo de volta pelos meios de graça, pela pregação, pela disciplina, exortação, ajuda dos irmãos, o peso na consciência, não é? O desejo de se livrar da culpa. Então, Deus usa todos os meios que Ele mesmo criou e determinou para trazer o eleito de volta à trilha, ao caminho da santificação, né, do qual ele nunca deveria ter se desviado. E essas passagens na Bíblia que alertam com relação a não cair da graça, como é que está relacionado com este aspecto da perseverança? Tipo assim, feito aquela que Jesus disse, né, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Exato. Né? Passagens como na carta aos Hebreus, né, onde se adverte que nós somos salvos se mantivermos firmes até o fim, a mesma certeza de fé. Aliás, essa passagem, se não me engano, está em Colossenses, mas lá em Hebreus também, várias exortações a que os crentes não se desviam do caminho de Deus. Ora, Nathan, essas passagens, elas estão na Bíblia para advertir e encorajar o verdadeiro crente a perseverar. É mais ou menos assim, se eu chegar para você, Nathan Matias, que eu sei que é um crente em Jesus Cristo, e digo, Nathan, se você abandonar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Eu estou dizendo uma verdade ou não? Tá, uma verdade. É uma verdade. Se você abandonar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Sim, só que você, sendo crente verdadeiro, ouvindo essa minha palavra, você vai temer diante de Deus e vai se apegar ainda mais a Deus. Certo. Então, essas advertências que estão na Bíblia, elas têm como objetivo encorajar o crente. E elas servem para explicar por que é que tem gente que, mesmo sendo membro da igreja, às vezes por muitos anos, elas caem fora, né? Isso, há muita gente assim que elas estão lá na igreja e de repente elas saem. Talvez seja isso que as pessoas às vezes ficam meio complicadas, né? Tentando entender. Então como é que faz com essas pessoas que estão lá um tempo todo na igreja e de repente já não são crentes, né? Do ponto de vista da teologia reformada, nós dizemos que essas pessoas, se elas morrerem longe de Deus, do Evangelho, do povo de Deus e da comunhão com Deus, é porque elas nunca foram, de fato, salvas. Existe a possibilidade de uma pessoa pertencer a uma igreja evangélica, fazer atos religiosos, oferecer dízimos, ofertas, exercer, estar no hall de membros, ser pastor, né, ser líder, ser professor de escola dominical, e ainda assim aquela é uma religião falsa, ela é hipócrita, ela não é eficaz, a pessoa está apenas sendo religiosa, ela não é uma crente nascida de novo, não é uma pessoa cujo coração foi transformado e regenerado. Então, algumas dessas pessoas, com o decorrer dos anos, elas acabam assumindo, né, aquilo que já por dentro elas são e se retiram da igreja. Mas, infelizmente, outras pessoas permanecem, né, a vida toda na igreja e não são verdadeiramente salvas, parecem, mas sempre aqui e acolá vai ter algum traço, porque Jesus disse que pelo fruto conheceríamos, não é? Pessoas que passam a vida toda na igreja não progridem espiritualmente, não crescem, não aprendem coisas novas a respeito de Deus, não avançam na graça, não se tornam mais santas. Isso pode ser um sinal de que elas não são regeneradas. Eu acho, Nathan, que todo pastor faria muito bem em não assumir que todos os membros da sua igreja são crentes.
Porque isso é muito comum. O pastor de uma igreja, não é? E todo domingo, aquele mesmo pessoal está lá, orando, né? Orando e tudo. Aí o pastor está assumindo que todo mundo é crente. Eu creio que isso é um erro. De vez em quando o pastor tem que pregar como se todos os membros da igreja fossem descrentes. Tem que alertá-los, pedir que eles examinem sua vida, que chequem os sinais vitais, não é? Façam um check-up para ver se há evidências de vida espiritual. Porque tem gente que tem nome de quem vive, mas na verdade está morto. Né? Essa é uma das palavras que Jesus dá numa das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Há também aqueles que defendem que essa certeza de salvação acaba contribuindo para que o crente viva uma vida relaxada espiritualmente. Não? Se for uma certeza falsa, Natsan, se alguém está falsamente iludido a respeito da salvação, tipo assim, a pessoa acha que está salva, né, que faz parte do povo de Deus. Mas a vida dela é uma vida que não condiz com a salvação. Né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós somos eleitos para sermos santos. Mas às vezes tem gente que acha que é salvo porque frequenta a igreja, porque dá o dízimo, nasceu no lar evangélico. É filho de algum líder da igreja. Aí nesse caso, essa certeza de salvação é falsa e ela vai insensibilizar a pessoa para as coisas de Deus e a pessoa vai acabar vivendo no pecado e, de fato, ela vai viver uma vida longe de Deus e pensando que é salva, né? Tem até uma história curiosa do famoso Billy Graham, que estava num voo e de repente sentou ao lado dele um cidadão e disse para ele: o senhor Billy Graham? Ele disse: olha, eu me converti. O cara estava completamente bêbado, né? Estava completamente bêbado. Disse: olha, eu me converti, sou crente, né? Me converti numa pregação do senhor, foi o senhor que me converteu. Aí o Billy Graham disse: fui eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, o senhor não estava bêbado aqui não, né? De fato, é verdade. Né? Então tem esse tipo de coisa. A gente é convencida apenas. Então, mas a pessoa que é verdadeiramente salva e tem certeza disso, vai gerar nela gratidão, vai gerar nela ousadia para pregar o evangelho, para testemunhar, e muito conforto na hora da tribulação e na hora dos problemas, Natsan. Ok. Acho que esse termo que eu usei, gente convencida, não é o adequado, uma vez que o seu evangelho convence eficazmente, a pessoa é convertida, não é isso? Mas eu acho que você quer dizer assim, a pessoa só é convencida intelectualmente na cabeça, mas o coração não é convertido, nem convencido no coração. O coração não é mudado. Não, não é mudado. Apenas teve um entendimento intelectual ali. Olha só, terminamos então essa série de programas, de 5 programas, nos quais nós abordamos aqui, através dos comentários do pastor Augustus, a doutrina da salvação a partir da teologia reformada. E eu fiquei muito feliz com essa série de programas, aprendi bastante, com certeza você também, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela oportunidade de poder trazer até você o que nós entendemos é a verdadeira doutrina bíblica da salvação. E fica o nosso apelo para que você arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus e dependa inteiramente da graça e da misericórdia de Deus na salvação da sua alma. Que Ele o abençoe.